Queremos cumprimentar aos nossos queridos amigos, aos nossos queridos irmãos, todos vocês, no Brasil, na África, em Portugal, aqui nos Estados Unidos, em outras partes da Europa. Temos irmãos espalhados por todo o mundo, que estão em busca de ouvir a palavra de Deus. Neste momento, estamos aqui representando o nosso querido Jesus. Como é bom, que privilégio é esse de representar Jesus. Que privilégio é esse de ser o porta-voz deste Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Que bom podermos, como irmãos, nos unirmos em torno do estudo da palavra de Deus. Que bom termos a Bíblia à nossa disposição, com todos os detalhes, com toda a orientação para o percurso que nós temos que fazer daqui para o céu, para chegarmos na Canaã celestial. Queridos, eu sou muito grato ao meu Deus, principalmente por estar vivendo neste período em que estamos vivendo. Eu louvo a Deus porque eu não vivi 100 anos atrás, ou 200, 300 anos atrás. Deus deu o privilégio para você e para mim de vivermos exatamente neste momento de suma importância, de escatológico, momento dos eventos finais. Nós vamos assistir com os nossos próprios olhos estes eventos finais ocorrendo. Nós vamos percebendo que a profecia ela é dinâmica porque ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu sou grato a Deus por esse momento. Eu dou as boas-vindas também para os nossos queridos irmãos hispanos, das igrejas hispanas que falam espanhol. Sejam bem-vindos. Espero que, pela graça de Deus, vocês entendam o meu português. Eu quero pedir que você, que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva. Nós estamos chegando a 160 mil pessoas inscritas no canal Pastor Samuel Ramos. Este é o nome do canal. Mas eu creio que nós podemos conseguir muito mais. Porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais o YouTube vai divulgar as mensagens. E não somente você se inscreva no canal, mas você também ative o sininho. Aquele sininho que tem lá, tem que ser ativado para que você receba todas as notificações, todas as mensagens, todos os sermões que nós postarmos, você vai ser notificado, você vai ser informado. Portanto, ative o sininho. Outra coisa, coloque o seu like. Se você gostou, marque lá o seu like, que você gostou. Isso também ajuda muito, o YouTube leva muito em consideração os likes. Portanto, não somente se inscreva, mas dê o seu like, ative o sininho e compartilhe as mensagens. Compartilhe as mensagens. Antes de nós estudarmos a palavra de Deus hoje, nós queremos orar com vocês neste momento. Eu sei que você deve ter o seu pedido de oração. Hoje é um culto de oração, quarta-feira, e eu quero que você apresente diante do Senhor o seu pedido de oração. Escreva num papel e apresente diante do Senhor neste momento. A minha esposa já fez isso várias vezes, uma lista de pedidos. Ela foi riscando cada um dos pedidos que foram sendo atendidos por Deus. Deus responde. Portanto, nós queremos orar neste momento. Pai querido que estás nos céus, nós estamos aqui na tua presença, te adorando e te louvando, porque é bom te louvar, é bom te adorar, é bom ter um pai. Não somos órfãos, não estamos abandonados. O mundo está em crise, o mundo está um caos, o mundo está conturbado, o mundo está nervoso, mas nós estamos tranquilos nas mãos do nosso Pai, porque nós somos a menina dos teus olhos. O Senhor olha para nós com muito carinho, o Senhor mostra o teu sorriso para nós cada dia, cuidando de nós.
dando-nos de comer, de beber, provendo recursos para pagar o aluguel, para as despesas. Pai querido, nós não precisamos de outro Deus, porque o Senhor é tudo para nós. Jesus é tudo. Jesus é tudo para nós. É pão, é água, é dinheiro, é proteção, é amparo, é conforto, é perdão, é salvação. Jesus é médico, Jesus é tudo para nós. Pai querido, somos felizes porque Jesus é o nosso Salvador. Nós declaramos aqui o nosso amor, o nosso carinho por Jesus, a nossa saudade de Jesus, o nosso desejo intenso de ver Jesus Cristo voltando em glória e majestade, o nosso desejo de ir para o céu. Estamos cansados desta terra, Pai querido. Queremos o céu, queremos a volta de Jesus. Isto que eu estou falando em nome dos meus milhares de irmãos. Todos pensamos igual. O Senhor disse que iria e voltaria. Volte logo, querido Jesus. Volte mais logo do que todos estão pensando. Neste momento, Pai querido, derrama o Espírito Santo prometido por Jesus sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra, não fale o homem, não fale o ser humano, mas fale Jesus Cristo através do Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, o título para hoje, Acorda Laodiceia. É um título que mexe com você e mexe comigo. Porque, afinal de contas, você e eu somos Laodiceia. Não tem como você dizer, não, eu não sou Laodiceia. Não, você é Laodiceia, eu sou Laodiceia. Todos os filhos e filhas de Deus que viveram e que vivem neste mundo desde 1844 até hoje, até a volta de Jesus Cristo, todos que vivem neste período, que é o último período da história da igreja cristã na Terra, pertencem a Laodiceia. É o 7º período da igreja cristã na história da Terra. São 7 períodos, este é o 7º. Nós não estamos vivendo em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Nós estamos vivendo em Laodiceia. Por isso, queridos, que a mensagem que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia diz respeito a você e a mim, diz respeito à nossa igreja, não somente a igreja adventista, é uma mensagem específica para a igreja adventista, sim, mas também se aplica a todos os cristãos que vivem na terra hoje. Deus quer falar com todos eles, não só conosco. Portanto, queridos, Laodiceia diz respeito a uma igreja que vive no tempo do juízo. Porque Laodiceia quer dizer povo do juízo. Lau quer dizer povo. Diceia quer dizer julgamento, juízo. Queiramos ou não, estamos vivendo no juízo celestial. É o grande dia do juízo celestial, que começou em 1844. Por que 1844? Porque em 1844 terminaram os 2.300 anos de Daniel capítulo 8, verso 14, a maior profecia da Bíblia, 2.300 anos. Começou lá em 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo. E a profecia de Daniel 8:14 diz que quando terminassem os 2.300 anos, começaria a purificação do santuário celestial. A purificação do santuário celestial é o juízo celestial. Queridos, no santíssimo do santuário celestial, Jesus Cristo entrou e tomou o livro selado com 7 selos da mão do Pai e começou a abrir. Este é o tema que nós vamos estudar sábado que vem. Sábado próximo, nós vamos estudar com vocês sobre os 7 selos. Jesus Cristo entrando na presença do Pai, recebendo o livro do juízo, para iniciar o juízo. Isso ocorreu em 1844. Por isso, aceitemos ou não, estamos em pleno dia do juízo celestial, que começou pelos mortos. Ainda não começou pelos vivos, mas começou pelos mortos. Por isso, queridos, Laodiceia é povo do juízo. Abrindo a palavra de Deus neste momento, aqui em Apocalipse capítulo 3, você vai encontrar a carta que Jesus escreveu
para você e para mim, para a Laodiceia. Não é uma carta linda, porque você vai encontrar uma carta muito linda para a igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Foi um período da igreja que antecedeu 1844. Filadélfia foi de 1798 a 1844. Foi um período de profundo, imenso e intenso amor às almas. O período das missões estrangeiras evangelizando o mundo. Período de Filadélfia. E só tem elogios nesta carta de Filadélfia. Mas, queridos, na carta de Laodiceia não tem elogios. Não tem elogios. Tem repreensões. Repreensões porque Jesus Cristo, que conhece o fim desde o princípio, ele percebeu que este último período da história cristã na Terra, chamado Laodiceia, seria um período de muita mornidão. Muito cristão que tem cristianismo só de nome. Tem um nome de cristão, mas não tem o talento de Jesus Cristo. Tem um nome de cristão, mas não tem o caráter de Jesus Cristo. Não tem aquela pureza, não tem a presença do Espírito Santo. Jesus Cristo foi nascido, ele nasceu do Espírito Santo. Depois ele foi batizado pelo Espírito Santo. Mas, queridos, para termos o nome de Cristo e o caráter de Cristo, nós temos que também nascer do Espírito e também depois sermos batizados pelo Espírito Santo. Por isso, queridos, Jesus Cristo está falando para você, eu convido você para ler comigo a carta para a igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem está falando aqui é a testemunha fiel e verdadeira, é Jesus, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma mensagem dura. Não é uma mensagem de elogio. A Leila e eu pudemos visitar a cidade de Laodiceia. Quando nós estivemos ali na cidade de Laodiceia, ela fez questão de pegar uma rocha. Estão vendo aqui esta rocha? Ela foi apanhada pela Leila. No meio de tantas pedras, ela pegou esta pedrinha e trouxe com ela. E escreveu aqui, Laodiceia. Queridos, de todas as 7 cidades que nós visitamos, as 7 cidades do Apocalipse, isto fica lá na Turquia, naquele tempo era a Ásia Menor, hoje é a Turquia. O maior interesse nosso, obviamente, foi para a Laodiceia, porque é uma cidade que diz respeito a mim e a você. Bem perto de Laodiceia, ou seja, cerca de 10 quilômetros perto de Laodiceia, existe a cidade de Hierápolis. 10 quilômetros de distância. Hierápolis é uma cidade linda pela beleza natural das piscinas térmicas naturais de águas quentes. Hierápolis, 10 quilômetros de Laodiceia, ficou famosa por causa das suas fontes térmicas
essas águas quentes medicinais precipitavam-se por um despenhadeiro e corriam em direção a Laodiceia. E nesse percurso de 10 quilômetros, as águas quentes ficavam mornas. Então, quando chegavam a Laodiceia, já estavam mornas. Laodiceia também ficou famosa por causa das fontes térmicas e pelos banhos de argila, banhos de barro. Eles usavam muita hidroterapia em Laodiceia e banhos de barro, cataplasma de barro, de argila. Você já ouviu falar disso, não é? Nós adventistas usamos muito hidroterapia e o tratamento com base de na base de argila. Nós temos aqui em casa argila. Muitos adventistas têm argila em casa para colocar em certas partes do corpo para ajudar na cura. Queridos, Laodiceia tem tudo a ver conosco. Laodiceia tinha águas minerais, possuíam propriedades medicinais e atraíam visitantes da Europa e da Ásia, que iam para lá para se tratarem. Essas águas eram muito próprias para banhos medicinais, mas não para beber. Para beber produziam náuseas. Águas mornas produzem náuseas. Em Laodiceia também existia uma importante escola de medicina situada no templo Caru, dedicado ao deus Esculápio. Já falamos aqui para vocês, naquela mensagem sobre a ciência da serpente, que o deus Esculápio é representado por uma cobra enrolada num bastão. Existia esse templo em homenagem a Esculápio em Laodiceia. E, queridos, relacionada com a escola de medicina, existia também uma indústria que fabricava colírio especial que era feito de uma pedra famosa, pedra frígia. Eles faziam o colírio para os olhos. Laodiceia também era o centro de um sistema financeiro de bancos da Ásia Menor. Era uma cidade rica, era uma cidade notavelmente orgulhosa por sua riqueza. Eles se orgulhavam muito da riqueza e também do sistema de saúde e dos tratamentos hidroterápicos. Vejam, tudo isso diz respeito à Laodiceia e diz respeito aos nossos dias também. Era uma cidade cercada de fazendas no vale, existia ali a produção de uma preciosa lã macia de cor preta. E eles faziam roupas com estas lãs pretas. A roupa preta era sinal de luxo, da riqueza de Laodiceia. O orgulho dos laodiceanos ficou bem notável no ano 60 depois de Cristo. No ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi sacudida por um forte terremoto e foi destruída praticamente toda. Mas os laodiceanos ricos, como eles eram e orgulhosos, eles recusaram qualquer ajuda externa. Eles reconstruíram a cidade de Laodiceia com seus próprios recursos. Porque eles se diziam, ricos somos e de nada temos falta. Podemos reconstruir a cidade por nós mesmos. É uma evidência do orgulho de Laodiceia. Por isso, quando Jesus escreveu esta carta, foi por volta do ano 90, entre o ano 90 e o ano 100, foi quando João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Então a cidade já tinha sido destruída pelo terremoto, a cidade já tinha sido reconstruída. Então, tudo o que Jesus falou nesta carta de Laodiceia dizia respeito, ou seja, era um linguajar muito próprio, muito familiar para os habitantes de Laodiceia e para os cristãos de Laodiceia. E também esta linguagem usada por Jesus é muito própria para você e para mim. Nós que vivemos numa época em que cremos em tratamentos naturais, hidroterápicos e, queridos, nos achamos muitas vezes ricos, poderosos, donos da verdade. Queridos, tudo que Jesus escreveu para a Laodiceia diz respeito a nós.
Somente Jesus pode falar da forma como ele falou aqui. Eu sei as tuas obras. Aqui no verso 15, capítulo 3, verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Assim como a água morna produz náuseas, também o cristão morno produz náuseas em Deus. Deus não aceita, Deus não quer, Deus não se agrada de cristãos mornos. Cristãos que estão com o pé na igreja e um pé no mundo. Cristãos que não saem da igreja, mas também não entram. Estão percebendo? Cristãos que não abandonam totalmente a igreja para se tornarem frios, mas também não entram de corpo inteiro na igreja, não se comprometem de corpo inteiro com Jesus Cristo e com a missão de preparar um povo para a volta de Jesus. Eles são mornos. Eles são cristãos mais ou menos. Então nós estamos vivendo num período em que os cristãos são mais ou menos. Você é um cristão de verdade? Mais ou menos. Você abraçou a verdade toda como um todo, a verdade inteira da verdade presente, que é pregada e ensinada pela igreja remanescente de Deus? Você abraçou a verdade presente como um todo? Mais ou menos. Mais ou menos. Queridos, não existem cristãos verdadeiros mais ou menos, porque seriam os mornos. Na realidade, o cristão morno, o cristão mais ou menos, ele está enganando a si mesmo. Ele não é cristão. Ele não é cristão. Por isso, o título da palestra de hoje é Acorda, Laodiceia. Porque Deus quer acordar os cristãos de Laodiceia. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que as pessoas se percam. Jesus Cristo morreu por você. Foi alto preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Ele nos comprou com seu sangue. Mas ele quer nos acordar. E Deus está permitindo que coisas aconteçam no mundo, sacudindo o mundo, chacoalhando o mundo, para acordar o mundo. Religiões não cristãs estão sendo acordadas. As religiões e igrejas, as igrejas cristãs estão sendo acordadas. Quem não está sendo acordado hoje? Quem não está preocupado com a situação do mundo hoje? Nós não somos de um outro planeta. Nós estamos aqui no planeta Terra, somos daqui e todos estamos sentindo a situação caótica, desastrosa, turbulenta do nosso mundo, do nosso planeta. Todos nós. Todo mundo está ligado ao que está acontecendo. Mas isto não está acontecendo por acaso, queridos. Satanás pode ter seus planos, e nesta crise, neste caos, nesta confusão, Satanás pode ter seus planos? Lógico que sim. Mas Deus também tem os seus planos. Aleluia! Aleluia, porque Deus também tem os seus planos. Ele quer acordar a igreja. Acorda, Laodiceia. É importante lembrar, meus queridos, é importante lembrar que esta mensagem de Deus é uma mensagem para os nossos dias, porque a igreja que nós vivemos hoje é uma igreja satisfeita consigo mesma. Veja só a mensagem que Jesus disse aqui, o verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. É para esta igreja que diz rico sou. Nós temos um corpo de doutrinas maravilhoso. Das 28 doutrinas fundamentais ensinadas pela igreja e suportadas pela Bíblia, são doutrinas perfeitas. Perfeitas. Quando nós estudamos a Bíblia, damos estudos bíblicos e passamos as 28 doutrinas, elas convencem, porque são doutrinas bíblicas verdadeiras. Queridos, muitas vezes nos orgulhamos destas 28 doutrinas verdadeiras.
e podemos pensar, nós temos a verdade. Queridos, não são doutrinas que nos salvam. Quem nos salva é Jesus. Embora tenhamos 28 doutrinas fundamentadas na Bíblia verdadeiras, mas Jesus Cristo está do lado de fora. O capítulo 3, verso 20, apresenta a cena mais triste que eu já li em toda a Bíblia. A cena mais triste que eu já vi na palavra de Deus está em Apocalipse 3, verso 20, carta de Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que tragédia! Jesus do lado de fora de Laodiceia. Que tragédia! Jesus do lado de fora da sua vida. Não fazendo parte dos seus negócios. Não fazendo parte do programa que você tem dentro de casa. Não sendo adorado de manhã ao se levantarem. Não sendo adorado à noite antes de dormirem. Que pena que Jesus Cristo está do lado de fora dos lares de Laodiceia. Por isso, queridos, Laodiceia que diz, rico sou e de nada tenho falta, temos sim toda a verdade. Mas a maior de todas as verdades está sendo desprezada, porque o maior tesouro não são as doutrinas. O maior tesouro, a pérola de grande preço, é Jesus. E nós temos que nos apaixonar por Jesus. Não é só gostar de Jesus. É nos apaixonar por Jesus. É declarar amor a Jesus todas as manhãs, todos os dias. Dizer para Ele o quanto nós o amamos, quanta saudade nós temos e quão ansiosos estamos de que Ele volte, de que Ele venha rápido. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, não demore mais. Eu não estou feliz neste mundo, eu quero o céu. Queridos, não é só gostar de Jesus. Não é só aceitar Jesus como Salvador. É ser apaixonado por Jesus. É transpirar Jesus. É colocar nele as nossas maiores afeições. É dedicar a Jesus Cristo as maiores atenções. É entesourá-lo no coração. É refleti-lo no rosto. É deixar que ele saia pelos nossos poros. Para que as pessoas abracem também esse Salvador maravilhoso que é Jesus. Por isso, queridos, quando Laodiceia diz, rico sou e de nada tenho falta, a palavra de Jesus é uma palavra dura que eu não teria coragem de falar para ninguém. Eu só estou lendo porque é Jesus que falou. E porque Jesus falou, então estou lendo. Porque é muito dura. E aqui na minha tradução diz assim, e eu vou ler do jeito que está na minha tradução, que é a Almeida Revista Corrigida, não atualizada. Almeida Revista Corrigida. Ela diz assim, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, Jesus falando, e não sabes que és um desgraçado. Isso é pesado, irmãos. Isso é muito pesado. Eu não teria coragem de falar para uma pessoa, você é um desgraçado. Mas é Jesus que está falando, não para o ímpio lá fora, não para os perdidos lá fora, não para o budista, não para o islâmico, o muçulmano, não, queridos. Jesus Cristo está falando para você, cristão morno, que não sai da igreja, mas também não entra na igreja. Que não abandona a igreja, mas também não entrega todo o coração para Jesus Cristo. Todo o coração. Para que Jesus Cristo possua a sua mente, o seu corpo, a sua vida como um todo. Por isso Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado. A outra tradução diz miserável. É menos mal, não é? Miserável, mas a minha tradução usa a palavra desgraçado. Miserável, agora sim, vem a palavra miserável, e pobre, e cego, e nu. Meu querido, eu não sou melhor do que você
nós não somos melhores do que os católicos, nós não somos melhores do que os assembleianos, nós somos irmãos em Cristo. Nós queremos a salvação. Todos queremos a salvação. Todos queremos o céu. Mas nós temos que fazer mudanças radicais na nossa vida. Aliás, nós não precisamos fazer as mudanças radicais. Nós temos que deixar que o Espírito Santo faça essas mudanças radicais na nossa vida. Se nós deixarmos, o Espírito Santo fará essas mudanças radicais na nossa vida. Por isso, Jesus não somente aponta o nosso pecado. Jesus não somente aponta para a nossa doença. Ele também oferece a prescrição, o remédio para a nossa doença. E o remédio que Jesus está oferecendo está no verso 18. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. Os laodiceanos não diziam serem ricos? Não reconstruíram a cidade deles sem ajuda externa? Eles eram orgulhosos da riqueza deles. Por isso Jesus está dizendo para os cristãos laodiceanos de hoje: aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo. Esse ouro provado no fogo não pode ser encontrado em nenhum banco aqui da terra, nem nos bancos suíços. Os bancos suíços estão abarrotados de ouro, queridos, mas não é desse ouro que Jesus está falando. Jesus está falando do ouro provado no fogo, que é o amor. O amor que opera pelas obras. Aquele amor tão real na igreja cristã primitiva do primeiro século. Lembram-se vocês? Quando ninguém passava necessidade? Quando todos tinham tudo em comum? Atos capítulo 2, não é? Atos capítulo 2. Ali nós lemos, todos tinham em comum. Comiam juntos. Não tinham templos, como nós temos hoje. Não tinham lindas catedrais, como nós temos hoje. Eles se reuniam nas casas. Mas eles tinham o quê? Amor. Eles tinham o ouro provado no fogo. Porque eles vendiam as suas propriedades para ajudar as necessidades dos carentes, dos irmãos menos favorecidos. Queridos, Jesus Cristo está reinventando a igreja hoje. Jesus está permitindo o caos mundial para reinventar a igreja. Pastor, o que o senhor quer dizer com reinventar a igreja? Jesus Cristo quer reinventar a igreja na estrutura administrativa. Jesus Cristo quer reinventar a igreja no amor com os irmãos. Porque se eu tenho o que comer em casa, você também vai ter. Porque eu não vou comer e deixar você sem comida. Se eu tenho dinheiro, você também vai ter. Porque eu não vou conseguir ficar em paz, porque o amor não deixa você sossegar enquanto você tem o dinheiro e o outro não tem. Portanto, queridos, Jesus Cristo quer reinventar a igreja. Criar aquela igreja do primeiro século. A igreja onde todos tinham tudo em comum. Então, Jesus Cristo oferece agora também vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Vestidos brancos. Vestidos brancos fala contra o legalismo. Vestidos brancos fala contra a salvação pelas obras. Queridos, quando nós somos apaixonados por Jesus, quando nós vivemos em comunhão constante com Ele, reconhecendo nossa fragilidade, nossa pecaminosidade e buscando os vestidos brancos da justiça de Cristo, Ele nos cobre e nós somos salvos. E você vai ter a certeza da salvação. Quem está vestido com os vestidos brancos da justiça de Cristo, ele tem a certeza da salvação. Porque ele não está vivendo em pecados conhecidos. Ele não está vivendo com pecados conscientes. Ele não está deixando para amanhã confessar os pecados. Ele não está deixando para, no mês que vem, devolver o dízimo.
devolver aquilo que não lhe pertence. Queridos, aqueles que estão vestidos com vestidos brancos, estes vestidos brancos cobrem a nudez causada pelo pecado. Nós rompemos com os pecados familiares, nós rompemos com os pecados conhecidos da nossa vida, e cada um sabe quais são os seus pecados conscientes. Cada um sabe quais são os pecados familiares que estão impedindo que você avance na estrada da santificação, impedindo que você seja batizado pelo Espírito Santo, meu querido irmão. Queridos, Jesus quer nos vestir com vestidos brancos. O filho pródigo, ele chegou em casa de volta, depois de ter gasto todo o dinheiro do pai, ele voltou para casa todo sujo, maltrapilho. O pai correu ao encontro dele e o cobriu com a capa. Essa capa representa o vestido branco da justiça de Cristo. E quando Jesus Cristo perdoa você e te cobre com a justiça dele, Deus o Pai olha para você como se você nunca tivesse pecado. Ele olha para você como santo. Os santos de Deus, sim. Os santos do Altíssimo. Porque a justiça é a santidade de Jesus que é imputada e é comunicada para você. E aqui diz no verso 18 ainda, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Que colírio? Que colírio é esse que Jesus está oferecendo? É o colírio do Espírito Santo. Olhos ungidos pelo colírio do Espírito Santo não assistem novela. Olhos ungidos pelo colírio do Espírito Santo não ficam correndo atrás dos últimos lançamentos de Hollywood, assistindo esses filmes de exorcismo, de bruxaria. Olhos ungidos pelo Espírito Santo não ficam correndo atrás da mulher alheia. Olhos ungidos pelo Espírito Santo são olhos voltados para Jesus, para a esposa, para os filhos, para o carente, para o necessitado. Meu querido, os teus olhos não vão para a direção que você não quer. Os meus olhos não vão para uma direção que eu não quero. Deus nos deu a habilidade de conduzir os nossos olhos na direção em que nós queremos. E eu decido, e você decide, fixar os nossos olhos em Jesus. Olhar no que é santo, pensar no que é santo, no que é agradável. Portanto, olhos santos não mexem com pornografia. Olhos ungidos com o Espírito Santo não entram lá na internet para ver o que envergonha o pai, envergonha a esposa. Queridos, Jesus Cristo quer batizar você e a mim com o Espírito Santo. Quando fomos batizados, nascemos da água e do Espírito. Mas não é só nascer da água e do Espírito. Jesus também quer batizar você com o Espírito Santo. E muitos não recebem o batismo do Espírito Santo, porque não rompem com pecados que já deveriam ter rompido há meses, há anos. Estão convivendo por décadas com os mesmos pecados que impedem o batismo do Espírito Santo. Não avançam na santificação. Não avançam na semelhança com Jesus Cristo. Estão estagnados, estão parados, estão encalhados, estão patinando. Queridos, Jesus Cristo quer derramar o Espírito Santo sobre você em forma do colírio espiritual e ungir os teus olhos. E os olhos ungidos pelo Espírito Santo, eles evitam, eles se negam a ver, a olhar tudo que sugira pensamentos impuros. Olhos ungidos pelo Espírito Santo se negam a ver, a olhar tudo que sugira pensamentos impuros. E agora o verso 19, Jesus diz, eu repreendo e eu castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. A mensagem é dura, mas é para salvar você. É para que você se arrependa. E é Jesus que dá o arrependimento. Eu já conversei com pessoas que dizem, pastor, mas eu não estou arrependido pelo que eu fiz. Sim, você não está arrependido.
mas peça o arrependimento. Senhor Jesus, dá-me o arrependimento. Eu não estou sentindo nojo do que eu fiz. Eu não estou triste pelo que eu fiz, pela minha atitude, pelo meu ato. Eu não estou triste pelo que eu fiz. Mas você pode pedir para Jesus: querido Jesus, dá-me o arrependimento. Cria em mim a repulsa que o Senhor Jesus tem do pecado. Porque o pecado para Jesus era repulsivo. E para nós é atrativo. Alguma coisa está errada. Porque se nós somos cristãos, fomos comprados por Jesus, o Espírito Santo gerou em você a natureza santa de Jesus. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele gera em nós a natureza santa de Jesus. Como é que Jesus ama uma coisa enquanto que eu a odeio? E aquilo que Jesus odeia, eu amo? Não, está errado. A repulsa que Jesus tinha para com o pecado é gerada em você também. Você se sente mal com o pecado. E você corre para Jesus e confessa. Por isso Jesus diz: sê pois zeloso e arrepende-te. E o verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Acorda, querida igreja de Laodiceia. Acorda. Jesus Cristo, ele vai usar. Jesus Cristo vai usar este pequeno tempo de angústia. Nós já começamos, nós já iniciamos, nós já entramos no pequeno tempo de angústia. O grande tempo de angústia será após o decreto dominical. E angústia qual nunca houve, começa após o fechamento da porta da graça no tempo de angústia de Jacó. Mas, queridos, agora em março e abril, nós já começamos o pequeno tempo de angústia que antecede o decreto dominical. Uma angústia das nações, uma angústia de todos os países, todos os governos, todas as igrejas, todas as religiões, eles estão sofrendo com o caos mundial. Esse caos mundial não foi causado por Deus, pelo nosso Pai, não. Está sendo causado pelo reino das trevas, por Satanás e pelos seus agentes na terra. Mas assim como Satanás está usando o caos mundial para implantar e para fazer aquilo que ele quer, implantar um novo sistema de governo chamado de Nova Ordem Mundial, assim também Deus vai usar este período de caos mundial para acordar a igreja, para reinventar a igreja. Por que viajar tanto? Por que correr tanto? Queridos, Jesus Cristo quer reinventar a igreja, fazer mudanças radicais na igreja. O coronavírus está forçando as pessoas a pararem. O coronavírus está forçando as pessoas a refletirem. A conferência geral foi transferida para 2021. Os escritórios da conferência geral, eles pararam. O escritório das uniões pararam. O escritório das divisões pararam. As igrejas estão fechadas, pararam. Os pastores estão em casa sem poder pregar nas suas igrejas. Queridos, o que é que nós estamos fazendo nesse tempo em que estamos parados? Muitos estão correndo para o Netflix. Muitos estão correndo atrás dos últimos lançamentos de Hollywood. Queridos, não é para isso. Não é tempo de Netflix. É tempo de estudo da profecia. Deus está permitindo. Deus não mandou esta crise, mas Ele permitiu. É o consentimento dele para que a sua igreja pare de correr e tome tempo para o estudo das profecias. E entenda o que está acontecendo no mundo. São passos de um Deus que está voltando. E nós temos que entender tudo o que está acontecendo como passos de um Deus que está voltando. Porque se não entendermos isso, o que mais precisaria Deus permitir para acordar a sua igreja?
Ele quer reinventar a igreja, criando aquela igreja do primeiro século. Queridos, como Deus é bom. Como Deus é bom. Porque Ele permitiu isso para nos acordar. Esse mesmo Deus quer fazer com que corramos menos, viajemos menos e fiquemos mais em casa em culto com a família. Culto toda manhã, culto toda noite. Implantando o lar, implantando a igreja no lar, implantando os pequenos grupos. Eu quero que você leia comigo Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Veja o que é que Deus está querendo que aconteça com a sua igreja agora, neste período de crise mundial. Essa é a igreja que Deus sonha. E Deus quer ver essa igreja, porque antes do fechamento da porta da graça, neste período, do período da conversão como nunca houve, ou seja, uma conversão muito grande, será agora no período da angústia. Após o decreto dominical, mas antes do fechamento da porta da graça, haverá uma conversão como nunca houve. Mas para que haja essa conversão como nunca houve, a igreja tem que se tornar diferente, ela tem que ser atrativa. Nós temos que convencer as pessoas pelo amor. E este é o amor que Deus quer ver. É o ouro provado no fogo. Veja, portanto, agora Atos capítulo 2, versos 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Queridos, não podemos nos reunir na igreja, nos reunimos em casa. No estudo da doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam aqui agora o verso 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Deus quer reinventar a igreja dos milagres, a igreja da misericórdia. E o verso 44. E todos os que criam estavam juntos. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Se um tinha o que comer, o outro também tinha o que comer. O verso 45, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Queridos, será que chegará esse tempo em que as pessoas vão começar a vender as suas propriedades, não para construir prédios e templos, mas vender as suas propriedades para ajudar as pessoas necessitadas, para ajudar aqueles que são menos favorecidos? Será que vai acontecer esse tempo? Vai acontecer. Deus vai reinventar a igreja. E o verso 46. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa. Partindo pão aonde? Em casa. Eles se reuniam em casa. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quem é que não gosta de uma igreja assim? Quem é que não se sente atraído por uma igreja assim, cheia do amor que opera pelas obras? Esse é o ouro provado no fogo. As pessoas correm para uma igreja assim, correm para a sua casa, porque ali tem estudo da Bíblia, mas tem também pão, tem comida, tem amor, tem carinho. Queridos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Este é o sonho de Deus para a igreja hoje, igreja de Laodiceia, sendo transformada. Queridos, embora a maioria da igreja de Laodiceia continue morna, mas você escolhe não ser da maioria. Fique dentro da igreja, mas não fique dentro da maioria. Pertença ao pequeno remanescente fiel dentro da igreja, que não está conformado com o mundo, que não é frio e não é morno, mas é quente, é incendiado pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos ser incendiados pelo Espírito Santo. Existe sim um fiel remanescente dentro de Laodiceia, e que não vai abandonar a igreja de Laodiceia.
Porque Deus precisa de reformadores dentro da igreja, não fora dela. Mas são reformadores que vão chamar o pecado pelo nome. Queridos, é isto que Deus quer. No livro Parábolas de Jesus, na página 145, livro Parábolas de Jesus, página 145, diz assim: Deus não nos diz, pedi uma vez e dar-se-vos-á. Requer que peçamos. Quantas vezes? Insistentemente. Persista incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o suplicante em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Pedi, batei, buscai. Lá em Lucas capítulo 11, versos 9 a 13, Jesus Cristo dá todas estas ordens. Lucas capítulo 11, versos 9 a 13. Jesus diz: pedi, buscai, batei. Mas todas estas ordens são dadas não em busca de dinheiro ou de cura. Não, queridos. Jesus usou esses versos de Lucas 11, de 9 a 13, pedi, buscai, batei, para falar do Espírito Santo. Porque ele termina no verso 13 dizendo: se vós que sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais meu Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Jesus dá o Espírito Santo para aqueles que pedem, aqueles que buscam. E Jesus quer dar para você esse colírio do Espírito Santo. Quer dar para você a vestimenta branca da justiça, da salvação pela fé em Jesus Cristo, a santidade dele. Ele quer dar para você também o amor que opera pelas obras. Jesus quer enriquecer a sua igreja. E, queridos, eu termino falando Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus está falando com a sua casa, com o seu lar. Jesus está falando com a sua vida particular. Ele está batendo a porta do seu coração, ou do seu lar. Ele quer viver no seu lar. Ele quer ter um templo dentro do seu lar. Em vez de se reunir em torno da televisão, se reúnam em torno da Bíblia. Cantem hinos, louvem a Deus, orem juntos. Maridos e esposas, abracem-se, orem juntos. Orem pelos filhos, imponham as mãos sobre os filhos. Libere as bênçãos sobre os teus filhos. E repitam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vem Jesus morar dentro do nosso lar. Jesus quer entrar. Deixe Jesus entrar na sua vida, no seu lar. Aleluia. Jesus derrame o Espírito Santo sobre você. É a minha oração. Amém. Queridos, nós vamos ter sábado. Sábado, o tema de sábado é os 7 selos. No Brasil, às 10 da manhã. Aqui o horário dos Estados Unidos, 9 da manhã. No Brasil, às 10 da manhã. Você convide pessoas para que assistam com você. Você se inscreva no canal. Você ative o sininho. Você dê o seu like e você compartilha a mensagem. Nós queremos, neste momento, orar com você. Pai Santo que estás nos céus, obrigado porque o Senhor não nos deixa dormentes. O Senhor nos acorda. O Senhor mexe conosco. Obrigado, Pai querido, por esta carta que Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia. Nós somos o povo do juízo. Nós somos esta última geração. Obrigado, Pai, porque o Senhor não está passando a mão na nossa cabeça. O Senhor está dizendo: eu repreendo e eu corrijo a todos a quem eu amo. Arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Dá-nos o arrependimento, Pai. Que o Espírito Santo seja derramado sobre os meus irmãos. Que o amor de Jesus Cristo seja derramado em nós. Que o Espírito Santo e a vestimenta branca de Jesus Cristo nos sejam concedidos, Pai. Que de maneira alguma Jesus esteja do lado de fora, batendo a porta para entrar. Que abramos a porta do nosso coração, do nosso lar, dizendo: venha Jesus
e viva conosco. Deixe Jesus entrar e que Jesus derrame sobre você o Espírito Santo. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Deus te abençoe. Deus te guarde. Nos vemos no sábado. Se você tem alguma pergunta para fazer, você pode fazer a pergunta no meu canal do YouTube. Eu procuro responder as perguntas que são feitas ali. E se você quer fazer uma pergunta diretamente no meu WhatsApp, você pode fazer diretamente no meu WhatsApp a pergunta também. O meu WhatsApp é sinal de mais 1-203-522-0304. Vou repetir. O sinal mais 1-203-522-0304. Fique com a paz de Jesus. Amém.